pessoal, na nossa aula de História de hoje, tá? Nós vamos fazer a revisão para a prova, certo? Então, será os conteúdos cidades e municípios e o bairro, certo? Então, vamos começar por cidades e municípios. As cidades, a parte mais importante de uma cidade é o centro comercial, onde é grande o movimento de pessoas, ônibus, carros e etc. Muitas pessoas trabalham no centro da cidade, pois lá estão as lojas, os bancos, escritórios, restaurantes e etc. Bom, como vocês puderam ver aqui, né? A parte mais importante de uma cidade ela é o centro, porque ela é a parte onde movimenta questão financeira, não é da cidade onde a maioria das pessoas trabalha, né? Porque é onde tem todo o comércio, né? Lojas, geralmente na área central não tem muitas casas, são mais lojas, centros comerciais, enfim, esse tipo de coisa, tá? As metrópoles são as cidades grandes que possuem os melhores equipamentos urbanos para atender a população, como os bons aeroportos, serviços de transportes, etc. São consideradas metrópoles. Então, as cidades metropolitanas, elas são aquelas que elas possuem os melhores equipamentos urbanos para que possa ser atendida, a população seja atendida de uma melhor maneira, certo? É onde tem os melhores aeroportos, os melhores shoppings, certo, pessoal? Os melhores serviços de transporte, enfim, esse tipo de coisa, certo? As cidades interioranas, elas são as cidades do interior, que elas são chamadas assim, cidades interioranas. Algumas elas até são grandes, apresentam características de cidade urbanizada, como avenidas, praças, monumentos, lojas comerciais, shoppings, etc. E outras são bem pequenas, com um pequeno comércio, poucas ruas, uma população reduzida, né, pessoal? Então, assim, as cidades de interior, algumas, elas não são todas iguais, tá? Algumas, elas são até grandes, possuem shoppings, lojas, hospitais, aeroportos, esse tipo de coisa. Mas outras, elas são bem pequenas mesmo, certo? Tem aquele pequeno comércio, poucas casas, enfim, a população também, o número da população é bem reduzida, certo? Então, agora, vamos passar para o conteúdo bairro, tá? Que tá aí na página 48 do livro de História, certo? Então, vamos lá. Grande parte dos bairros eles se formam a partir de um conjunto de ruas e casas. Com o passar do tempo, o bairro ele vai crescendo, a população vai aumentando. Vários estabelecimentos comerciais instalam-se no bairro, como lojas, padarias, farmácias, supermercados e etc. O bairro ele também recebe transporte coletivo, iluminação, saneamento básico, postos de saúde para melhorar a vida das pessoas que moram nele. Assim como as cidades, os bairros eles possuem história e carregam importância para que as pessoas que fizeram, fazem e farão parte dele. O seu nome e o porquê de uma praça estar em um local determinado são explicados através da história. Assim, é importante que você conheça o seu bairro para poder entender a sua própria história e dos seus antecedentes, certo? Então, é muito importante que a gente conheça, procure conhecer o nosso bairro, né? Procure se informar, saber qual que é a história, o porquê dele ter aquele nome, né, pessoal? Esse tipo de coisa. Então, aqui, ó, pessoal, meu endereço. Para facilitar a identificação da sua residência, cada rua tem um nome, cada casa ou prédio tem um número. Ainda faz parte do endereço CEP, o Código de Endereçamento Postal. Assim, as correspondências devem conter o seu nome completo, o nome da rua, um número da casa ou prédio, acrescentar o número do apartamento, no caso se for prédio, e o CEP, além da cidade e o estado. Bom, pessoal, então, para facilitar a identificação das residências, cada rua tem um nome, né? Assim como cada bairro tem um nome, e cada casa ela tem um número, né? Já pensou se todas as casas tivessem o mesmo número? Seria uma confusão para você achar um endereço de alguém, né? E também tem os CEPs, cada rua tem o seu CEP. Quando a gente vai escrever alguma carta que vai mandar para o correio, é muito importante que a gente coloque tudo bem direitinho, tá? Inclusive o CEP, que é pedido. O nome dos dados, as ruas, praças e avenidas ou bairro
podem homenagear pessoas, fatos históricos, países, povos indígenas e etc, né? Então, existem várias ruas que são em homenagem às pessoas, tá? Há alguns políticos, como a Avenida Padre Cícero, no caso, que homenageia o quê? O nosso Padre Cícero Romão Batista, não é? Que é o nosso santo de devoção aqui, né? Juazeiro do Norte, onde a gente tem uma admiração muito grande por esse padre, não é? Então, a gente considera ele como santo e tudo. E tem uma rua, né, no caso uma avenida, que é em homenagem a ele, assim como outras, tá, pessoal? Os tipos de bairro. Os bairros, eles são diferentes de acordo com o tipo de atividades que neles se desenvolvem. No caso, existem os bairros residenciais, bairros comerciais, bairros industriais e os bairros históricos. Os bairros residenciais, pessoal, eles são aquele onde predomina as residências. Nele a vida dos moradores é mais tranquila, certo? Então, os bairros residenciais são aqueles onde a predominância é de casas residenciais, tá? Pessoas que residem, que habitam ali, e lá é mais tranquilo. Os bairros comerciais, existem um grande número de lojas comerciais, onde as pessoas da comunidade fazem as suas compras, certo? Os bairros industriais, eles são aqueles onde nós encontramos fábricas, às vezes os operários são os próprios moradores, né? Que às vezes para estar mais próximo do trabalho e tudo, acabam, né, morando ali por perto e tudo. Os bairros históricos são os bairros onde boa parte das construções é antiga e faz parte da história da cidade. Igrejas e sobrados construídos na época da colonização do Brasil são consideradas patrimônios históricos e sua arquitetura não pode ser modificada. Bairros históricos são muito visitados por turistas, né? Então, aqueles bairros onde tem aquelas casas bem antigas, né? Onde tem aqueles patrimônios que são tombados, tá? Onde não podem ser destruídos, e eles são aqueles bairros históricos, são aqueles onde os turistas eles vão mais visitar, né? Eles vão muitas vezes para aquela cidade para conhecer aqueles pontos turísticos, né? Esses bairros históricos, né? Onde de uma certa forma conta uma parte, né, da história do que aconteceu, né, pessoal? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de revisão para a prova de História. Eu espero que vocês tenham gostado, mas no caso de qualquer dúvida, vocês podem perguntar para ti, ok? Então é isso, meus amores. Beijos.